Voltando aqui, abençoados, na 28ª parte desta mensagem, o anjo transformado em carne. Eu terminei a 27ª parte explicando que a prisão relatada por João no capítulo 20, que João escrevia de uma forma figurada, aquela prisão representava o momento em que o Cristo, que você sabe que é o Espírito, que habitava dentro do cérebro do corpo, que eu chamo de corpo matriz, que estava na Terra na segunda manifestação, e que veio sem o auxílio do sêmen, que é a célula reprodutora masculina. Quando se manifestou aos 30 anos o ministério do Cristo, que foi até os 33, naquele momento ele domou o corpo, prendeu. E aí se dissipou potestade, império e força. Começou as manifestações naquele lugar. E eu mostrei também que Ezequiel havia profetizado: eu te entregarei na mais poderosa das nações, que era Roma na época. E Jesus de Nazaré, o corpo matriz, foi entregue a Roma e Roma o crucificou. Então, o que aconteceu quando o corpo matriz morreu? Se dissipou o que havia guardado em cadeias da escuridão, que é o cérebro, desde o Éden até aquele momento em que se manifestou o ministério de Cristo. Ezequiel capítulo 29, verso 3, nós vamos voltar em Apocalipse, fique calmo, fique tranquilo. Diz assim a palavra, Ezequiel 29, 3. Profeta Ezequiel 29:3. Fala e diz: assim diz o Senhor Jeová: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousa no meio dos teus rios, e que dizes: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis nos teus queixos, e prenderei os peixes dos teus rios as tuas escamas. E todo peixe dos teus rios, você sabe quem é, se apegará às tuas escamas. Quem eram os peixes dos teus rios? Potestade, força e império. Se apegará às tuas escamas. No corpo abençoado. A continuação, a multiplicação do corpo matriz, que é o diabo gêmeo. Volta em Apocalipse de João, capítulo 20. Apocalipse de João, capítulo 20, verso 2, repetindo: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o amarrou por 1000 anos. Aqui é que dá um nó na cabeça de muitos salvos. Prendeu o dragão, você já compreendeu que essa prisão significa dominar, foi quando se manifestou no cérebro do corpo matriz, chamado Jesus, o ministério de Cristo. O corpo foi domado e se dissipou potestade, força e império. Mas diz que ele prendeu o dragão e amarrou por 1000 anos. Bom, agora nós vamos fazer a seguinte coisa. Vamos entrar na conta de Deus. Você sabia que a linguagem que Deus usou para criar o universo foi a matemática? Sim. Mas por que a matemática? Olha, porque Deus gosta de soma. Veja o que disse Davi no Salmo 138, deixa marcado aí, porque olha, você tem que ir para lá, você tem que ir para cá, porque a Bíblia tem contexto remoto, contexto local, sim, olha, a graça explica, porque você tem que ir para frente, você tem que ir para trás. A repetição de algumas passagens, na realidade, é a mãe do ensino, porque sempre que você volta em uma passagem, tu tens um ponto a mais de iluminação nos teus sentidos. Salmos 139, verso 17.
Salmo 139, verso 17. Vamos ver o que diz a palavra do Pai. Diz assim: e quão preciosos são para mim a soma deles. Vamos ler o 16 para a gente entender melhor. Os teus olhos viram meu corpo ainda sem forma, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Então, para você entender, volta em Apocalipse, João, para você entender que prisão foi essa, por 1000 anos você tem que entrar na conta de Deus. Vamos lá agora fazer a conta de Deus. Segunda carta de Pedro. Deixa marcado aí, sim, porque olha, vamos ter que voltar. Segunda carta de Pedro 3. Cadê você, Pedrinho? Segunda carta de Pedro 3, verso 8. Deixa eu ver se é essa. Veja o que disse Pedro: mais amados, não ignoreis uma coisa, que um dia, diga, um dia, para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Diga, um dia para o Senhor é como 1000 anos. Você faz a conta, pessoal. Se um dia é como 1000 anos, sim, porque o tempo de Deus não é o teu tempo. O meu tempo não é o tempo de Deus. Se 1000 anos para Deus é um dia, se um dia é 1000 anos, então você diminui 500 anos para você é uma coisa, e para Deus são 12 horas. 250 anos para você, para Deus é 6 horas. A pergunta que eu te faço é: quanto tempo, quantos dias o corpo matriz, que foi preso e levado na chamada rede, na linguagem de Ezequiel, e foi entregue à mais poderosa das nações, quanto tempo ele ficou lá, pregado naquela cruz? 2 dias? 3 dias? Não, pessoal. Um dia. E um dia para Deus, 1000 anos para Deus é como um dia. E eu volto a seguir.